Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Na aula de hoje, que é a aula número 15 da disciplina de Didática para a Ciência e Química, nós iremos continuar o nosso tema relacionado ao Aprendendo Ciência e a Fazer Ciência, que a gente está chamando de 3. Nós já estudamos e já discutimos na semana anterior algumas questões relacionadas aos conteúdos conceituais. Nas duas primeiras aulas dessa semana, da semana 4, nós demos ênfase à questão dos conteúdos atitudinais. E nessas duas aulas finais desta semana, nós iremos dar ênfase nas questões dos conteúdos procedimentais. Diferentemente dos conceituais, que eles acabam dominando os currículos de ciência, e o que a gente já também discutiu em relação aos conteúdos atitudinais, que muitas vezes eles são quase que negligenciados, ou quando eles aparecem muito implicitamente, sem uma sistematização. Os conteúdos procedimentais eles já ganham um determinado espaço. E o que diferencia esse protagonismo, eu diria, dos conteúdos procedimentais em relação aos atitudinais? Porque a partir das técnicas, os alunos precisam recorrer a essas técnicas para resolver os exercícios, para apresentar soluções para problemas e tudo mais. Mas eles ainda ficariam quase como coadjuvantes em relação aos conteúdos conceituais. Então vamos dar uma olhada se a maneira como isto é posto, isso é colocado ou desenvolvido na sala de aula, condiz com a realidade do momento com o qual nós vivenciamos hoje em dia. Bom, em uma sociedade que os conhecimentos mudam em uma rapidez enorme e necessidades formativas aparecem numa dinâmica também tão rápida quanto essa, é muito importante que esses estudantes que ainda estão nessa etapa de escolarização estejam preparados para essa demanda crescente, para essa pressão que aparece. Não só memorizando esses conteúdos, mas a maneira com que eles são trabalhados, eles podem utilizar e extrapolar para outros contextos, mas isso ele só pode fazer quando ele tem uma atitude positiva em relação a esses conteúdos que são trabalhados, ou mais, em relação aos procedimentos, quando ele domina essas técnicas e ele extrapola a situação meramente de reprodução e repetição, e ele consegue ir além e propor estratégias para tentar identificar aonde ele usa essa determinada técnica para resolver uma situação ou um problema que é posto a ele. Então, ainda em relação a essas questões, ele teria a capacidade de se adaptar aos diferentes contextos, levando em consideração essa capacidade de aprendiz de uma aprendizagem contínua, que seria a ideia do long life learning, ou seja, ele vai aprender continuamente e sempre. Não basta obter aquele diploma ou aquele título que ele já está formado e ele está preparado para qualquer profissão, para qualquer função na vida. Ele vai precisar fazer isso de uma maneira ininterrupta, mas com diferentes graus ou diferentes níveis de aprofundamento. Mas isso ele só vai fazer se ele tiver um domínio da técnica e aí ele usa essa técnica para pensar em diferentes estratégias, porque caso contrário, ele vai apenas reproduzir aquele conteúdo. Se aquele conteúdo não é mais necessário para ser utilizado daquela maneira, ele já não tem mais função, ele já não tem mais razão de ocupar aquele espaço no qual ele está. E obviamente que por ser procedimentos muito específicos, é difícil imaginar ou conceber um currículo que existe uma disciplina onde se ensina procedimentos de uma forma geral que se aplique a quase todas as disciplinas ou todas as componentes. Alguns deles até podem ser aplicados, mas quando ele é ensinado dentro do contexto daquela própria disciplina, aquilo talvez faça um pouco mais de sentido articulado com as questões atitudinais e também com os conteúdos que são trabalhados nessa disciplina. Então aqui na tela nós temos um quadro que acaba resumindo, fazendo uma comparação entre esses diferentes conhecimentos que ele pode adquirir, então, durante as aulas. O primeiro grupo ele vai ser chamado de conhecimento declarativo e um segundo grupo ele vai ser chamado de conhecimento procedimental. O conhecimento declarativo é aquele conhecimento que o sujeito fala, que ele verbaliza, que ele externaliza. É quase que saber dizer o que acha que sabe.
E o conhecimento procedimental, muitas vezes é difícil de externalizar, é difícil de falar com palavras por que e como você faz aquilo, porque ele aprende através de ações, de práticas, e muitas vezes isso acaba sendo automatizado, de modo que ele executa, muito bem executado, mas não pensa, quase que um processo metacognitivo, no porquê ele faz isso. Então, o conhecimento declarativo é o saber o que, e o procedimental é saber o como. Ele vai ser fácil de verbalizar em função da sua própria natureza, que é muito fundamentada na própria oralidade, né? E mais difícil de verbalizar. E ele vai ser adquirido por exposição, ou seja, repetitivo, e aqui, no caso do procedimental, por prática ou por exercício, até que ele passe a automatizar aquele tipo de técnica que ele aprende. E o processamento disso, desse conhecimento, ele vai ser essencialmente controlado. E no caso do procedimental, ele vai ser automático. Por isso que na primeira aula dessa semana 4, a gente iniciou com uma discussão de um exemplo de um estudo que foi feito lá na França, onde você tinha números que não tinha relação nenhuma dos objetos e os alunos chegavam a uma resposta, porque eles já estavam basicamente com esse procedimento automatizado, então eles não pensavam, eles meramente reproduziam aquilo. Então isso também a gente precisa levar em consideração de como desenvolver estratégias para romper e parar além da técnica. É isso que diferencia um sujeito que tem um posicionamento crítico. Algumas pessoas aprendem uma determinada técnica e elas só reproduzem aquela técnica, mas elas reproduzem muito bem. Ou seja, quando é acionado e quando é solicitado para fazer aquilo, ele faz e faz um tempo rápido. É um pouco do que acontece naquelas situações onde os alunos estudam em cursos preparatórios para o vestibular. Ele precisa fazer em menos tempo para evitar erro. Porém, o posicionamento crítico, ou seja, essa visão mais ampla, não vem do domínio dessa técnica. Ele vem quando, a partir do domínio da técnica, ele consegue pensar em outras estratégias e ele tem o controle da técnica e ele usa ela para diferentes situações. E ele consegue escolher qual é a melhor. Diferente daquele exemplo que a gente viu do problema da idade do capitão, onde meramente ele reproduz a técnica, mas ele não pensou em uma estratégia. Então, quando é dado um exercício, ele sabe que ele rapidamente precisa dar uma resposta e dar uma resposta certa. Então ele arrisca a dar um resultado. Mas ele não teve tempo de pensar em uma estratégia. Será que aquela técnica é a mais adequada? Será que existe relação entre esses dados? Do porquê ele está fazendo isso? Se ele tivesse desenvolvido estratégias e fosse um sujeito mais crítico, talvez ele não tivesse dado uma resposta não adequada para aquele problema que a gente viu. Então, nós podemos, de certa forma, considerar que a estratégia ela vai ser o uso deliberado, intencional e planejado de uma sequência de procedimentos, de técnicas que ele domina, para alcançar uma determinada meta estabelecida. Ou seja, não dá para estabelecer meta reproduzindo técnica, é preciso desenvolver estratégias para poder chegar neste resultado com o qual ele espera. E para trabalhar esses conteúdos procedimentais, essa relação entre técnica e entre estratégia, isso pode ser feito de modo rotineiro ou de modo estratégico. Então, desenvolver uma lista de exercícios de fixação, isso faz com que os alunos desenvolvam ou aperfeiçoem uma técnica, e isso acaba sendo de modo rotineiro. Mesmo que eu não trabalhasse o exercício, que é para a reprodução da técnica, e tivesse um problema que exigiria desenvolvimento de estratégias, quando eu trabalho disso de forma maciça, ou seja, intensamente, ou resumindo, faz uma série de problemas similares, iguais, com mudança de uma ou outra variável, eu acabo transformando um modo estratégico, resumindo ou reduzindo isso exclusivamente ao modo rotineiro. Então, mesmo um problema que tem essa capacidade um pouco mais ampla, que vai além da fixação ou da repetição e da reprodução, esse sujeito acaba perdendo essa possibilidade. Então isso também precisa ser trabalhado e usado com parcimônia. E isso vai acontecer em função das condições didáticas, de exercício ou de problema. Muitas vezes, na sala de aula, há uma certa confusão, ou é utilizado sinônimo como sinônimo, tanto o exercício como o problema. E é preciso demarcar bem a diferença de um e de outro para que haja clareza
entre esses dois tipos de atividades que são desenvolvidas lá na sala de aula. Para isso, nós vamos levar em consideração, como é proposto pelos autores, o Pozzo e o Crespo, que é do livro de aprendizagem de ciências que a gente está utilizando como bibliografia básica para o curso, para a disciplina, alguns critérios que eles vão sugerir, né? Mas não são únicos, podem existir e existem, obviamente, outros, mas esse daqui eu diria que eles conseguem dar uma visão bem geral, né, de como a gente encarar esse problema. Para fazer com que tarefas escolares, veja, já mudei o termo, possam ser apresentadas como problemas e não simplesmente como exercício. Ou seja, uma tarefa, ela pode ser meramente um exercício para aplicação de técnica, aplicação de fórmula, substituição de variável, ou ela pode ser um problema, para que o sujeito precise pensar em estratégia, raciocinar, propor outras soluções e abrir outros questionamentos. Um exercício ele é delimitado, ele é fixo, ele é reduzido. Um problema ele é amplo, ele pode ter múltiplas respostas ou ele pode até nem ter uma solução, exatamente para fomentar e instigar o aluno a pensar outras possibilidades. Não necessariamente chegar no resultado, mas talvez gerar outros questionamentos. E aí a gente tem aqui como uma primeira sugestão na hora de propor um problema, ou seja, propor tarefas abertas que admitam várias vias possíveis de solução, várias soluções também, evitando tarefa limitada. Quando majoritariamente o aluno, após realizar muitos exercícios, ele consegue identificar o padrão daquele exercício, ao iniciar o próximo, ele já reconhece esse padrão, então ele nem termina de interpretar e pensar a respeito daquilo. Ele busca os números e tenta identificar qual fórmula ele utiliza ou qual algoritmo vai ser necessário para a resolução deste problema. Isso daqui é na hora de propor o problema, na hora de pensar nos objetivos que você está delineando para as suas atividades. Mas também é preciso modificar esse formato e a definição dos problemas, exatamente para evitar a massificação ou um trabalho muito exaustivo, que aquilo acabe, de certa forma, deixando de ser um problema e passe a ser uma repetição meramente. E aí perde o sentido e ele acaba cometendo esse tipo de erro. Um outro aspecto que é muito importante seria diversificar os contextos em que se propõe a aplicação da mesma estratégia. Porque se você começa a reproduzir a mesma situação, aquela estratégia acaba se cristalizando e ele não pensa em outras possibilidades, fazendo com que o aluno trabalhe os mesmos tipos de problemas em diferentes momentos do currículo e os conteúdos conceituais diferentes. Então, acaba restringindo o repertório para algumas poucas possibilidades, dificultando com que ele vislumbre e extrapole isso para outros contextos, para outros conteúdos. Ou seja, quando muda de conteúdo, é como se desse um branco, travasse, não vislumbra uma outra possibilidade, porque ele não aprendeu como fazer para outro conteúdo ou outro contexto. Também, uma outra possibilidade que os autores chamam a atenção é propor a tarefa não só com formato acadêmico, mas também com cenários do cotidiano, de problemas sociais, de tomada de decisão, para que ele consiga estabelecer relações com aqueles conteúdos conceituais que ele aprende na disciplina, que está programada, mas também com as situações do dia a dia, do cotidiano. Isso é diferente de quando são desenvolvidos esses conteúdos, se mostre um exemplo dizendo aonde no dia a dia ele encontra aquilo. Ele não é desafiado, é apenas uma demonstração, uma exemplificação. A ideia aqui dos autores é ir além dessa demonstração ou exemplificação, para que ele possa atribuir significado e sentido para isso. Uma outra proposição dos autores seria adequar essa definição à pergunta, informação e objetivo. Tem que estar claro o que se espera, né? Mas também não precisa estar muito conciso, porque não dá margem para que ele possa pensar em outras situações, em outras possibilidades. Um formato aberto, mas nem tanto, mas também não muito fechado, para que dê margem de manobra ou possibilidade para que ele possa pensar em outras situações. E, por último, ele destacaria a utilização de problemas com finalidades diversas durante o desenvolvimento de toda a sequência didática, de todo o planejamento daquela aula que está sendo trabalhada, para evitar a rotina, para evitar exclusivamente a repetição.
e aí ele consiga romper com a ideia de só ilustrar, de só demonstrar, de só exemplificar os conceitos previamente apresentados. Então, dessa forma, ou seja, levando em consideração alguns desses pressupostos que são levantados pelo autor, esse sujeito pode começar a ter uma outra atitude e a ter um domínio maior da técnica para pensar em outras estratégias em relação aos conteúdos procedimentais. Então, a gente vai terminar a aula de hoje levando em consideração que são sugestões apontadas por esses autores em relação a alguns aspectos que precisam ser pensados na hora de propor esses problemas. E na próxima aula nós vamos dar continuidade para outras situações e outros contextos. Bons estudos e até a próxima aula.